Pouco, né? Talvez porque precisa de alguém para efetivar essas contratações, essas negociações. Eu acho que um gerente de futebol, ele é tão bom quanto o caixa do clube permite, né? A gente vê, por exemplo, hoje o Alexandre Matos como um dos grandes artífices de tudo que o Palmeiras construiu nos últimos 3 anos. Mas eu sempre digo, e eu acho até que ele há de concordar comigo, é mais fácil trabalhar com dinheiro farto. Mas também não é só isso, porque o Rodrigo Caetano teve condições financeiras as do Flamengo à disposição e nem por isso conseguiu montar um grande time. Faltaram zagueiros, faltaram laterais em alguns momentos, quer dizer, faltaram peças-chave. O Alexandre Matos já mostrou muito conhecimento, muito talento, inclusive para buscar alguns jogadores que muita gente nem lembrava que existiam ou não conheciam. Moisés, por exemplo, ele foi buscar lá onde o Moisés estava na Croácia. Mas era um jogador que tinha feito algum trabalho muito bom um pouco antes na Portuguesa e ele conhecia do América Mineiro. Foi buscar o Daverson, né? Enfim, montou o time. Então o Pelaip terá essa função de não entrar com os 2 pés na porta do mercado, porque, como vocês falaram, o mercado para o Flamengo ele é inflacionado e, sobretudo, eu acho que é o mais importante, é encontrar jogadores com conhecimento de futebol para montar o time que o torcedor do Flamengo quer. Você diz que é importante ter o dinheiro para poder sair contratando, para poder trabalhar com mais tranquilidade, se é que a palavra mais fácil, né? É mais fácil. Mas é importante o conhecimento no mercado, credibilidade, o nome de peso, o tete-a-tete com o jogador, com empresários. Você acha que o Paulo Pelaip tem essa força no mercado da bola, com os boleiros? Tem essa entrada com os empresários? Acha um bom nome? Ele fez um trabalho mais recente no Vasco. Aí alguém vai dizer, mas o Vasco não dá resultados. É difícil dar resultado no Vasco hoje. É um clube com muita dificuldade estrutural, dificuldade para pagar salário, dificuldade política interna. É outro universo, é outro mundo. Ele está voltando ao Flamengo, que é um clube que ele conhece e o mercado o conhece. Eu acho que ele, nesse sentido, o Lívia vai ter alguma facilidade sim para trabalhar. Passou no Curitiba há pouco tempo também. É o último clube dele. Que ficou na 2ª divisão. Quer dizer, que assim, a gente não pode correr o risco de começar também a imputar aos gerentes de futebol, né, os resultados todos, sucessos ou insucessos de um clube, né? Hoje, cada vez o trabalho no clube é realmente coletivo, né? É análise de desempenho, é fisiologia, é preparador físico, é técnico, é auxiliar técnico. Alguém consegue imaginar hoje o Palmeiras sem o Paulo Turra, por exemplo? O trabalho do Felipão sem o Paulo Turra? Alguém conseguiria imaginar, agora que a gente conhece bem o Fábio Carille, o trabalho do Tite sem o Fábio Carille? Então, você precisa ter uma estrutura muito funcional, de gente muito competente. Eu acho que o Paulo Pelaip pode se encaixar nessa que o Flamengo... Agora, o histórico dele, o retrospecto dele no Flamengo é bom, né, Lívia? 2013, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. 2014 foi quando o Flamengo foi campeão estadual também. Então, saiu, enfim, por questões internas do Flamengo naquela época. Basicamente os 2 títulos que a gestão do Eduardo Bandeira de Mello conquistou. Pois é. Então tá aí, Paulo Pelaip tá de volta. Vamos ver como é que tá a reação da nação rubro-negra no nosso Twitter? No Twitter, porque a nossa hashtag tá bombando. Mesmo. Estamos de olho desde cedo aqui no Bom Dia Fox, você participando, falando do mercado da bola, Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, e a notícia já tá dando assunto na nossa hashtag. O Anselmo Mengão diz o seguinte: meu Mengão continua com práticas de gestões anteriores, queremos jogadores. Perdemos Paquetá e ninguém até agora. Anselmo, mas precisa do homem para poder contratar também, né? Estão montando uma nova equipe. Olha aí. O presidente foi eleito tem 2 semanas, no máximo. O Otávio diz o seguinte: mas o Pelaip trouxe Márcio Araújo. Meu Deus, isso dá medo. É um argumento. É um argumento, Cada um se agarra onde pode, mas o Márcio Araújo fez o gol do título carioca em 2014, né? Então, assim, reclama... Tudo depende do copo, como você quer olhar o copo. Meio todos cheio, os técnicos que trabalharam com o Márcio Araújo o mantiveram como titular. Então, o torcedor do Flamengo pegou muito no pé dele durante um bom tempo, mas ele foi um jogador muito querido pelos técnicos que o Flamengo teve nesses anos. Pois é, muito trabalho vai ter também o Pelaip pela frente, porque a diretoria do Flamengo assume
definitivamente a partir de 1º de janeiro. Mensagem do Maurício, todo ano a mesma coisa. Ficamos esperando novidades no Flamengo, mas na verdade, em vez de ir no mercado, vão na Xepa catar os encostados. Lamentável, Pelaipe não fez um bom trabalho em 2014. Bom, a gente falou aqui, ele ficou em 2014 no estadual, foi quando o Flamengo foi campeão estadual com o Pelaipe. Agora a gente tem que esperar, porque ele chega com uma outra estrutura, né, que ele vai ter pela frente, com outro orçamento para trabalhar, porque, vamos lembrar que em 2013 o Bandeira de Melo falava, vamos sentir na carne. E o Flamengo fez times baratos, times limitados e foi da maneira que deu e foi campeão. Mas eu gosto da observação do Flávio Gomes. Tem que lembrar que os executivos, os diretores, os dirigentes, eles não entram em campo. Não dá pra pesar. E aí o que você começa a virar pontuou. fetiche, entendeu? Aí assim, então quem que o torcedor, quem que esse rapaz que escreveu agora queria? O Alexandre Matos, obviamente. Provavelmente. Porque é o cara que tá dando certo, é o cara que deu certo no Cruzeiro, de fato, deu muito certo no Cruzeiro. Montou 2 times de 2013 e 2014 que foram campeões brasileiros. E no Palmeiras, ele nada de braçada, gente. O Palmeiras tem dinheiro pra muito dar, dinheiro, né, dinheiro, que eu disse, fica fácil, né? Fica mais fácil. Então, espera. Essa figura é importante, essa figura do gerente de futebol é importante para conduzir algumas negociações, para fazer contatos e tudo mais. Mas quem vai definir, vai determinar os jogadores que deverão ser contratados, eu acredito que seja assim, nessa nova estrutura do Flamengo, é o Abel. Sim. É o técnico, né? E aí o Pelaipe vai atrás dos caras que o Abel for indicar. Ninguém deve atribuir ao Pelaipe a montagem, a construção do elenco do Flamengo. Eu acho que também o fato de o Flamengo não ter anunciado nenhum jogador ainda é porque a diretoria, embora já tenha sido empossada, ainda não toca o time oficialmente, né? De assumir. Até 31 de dezembro ainda é o Bandeira de Melo. Então talvez vamos esperar virar o ano, que aí... Não, a diretoria tomou posse agora, né? Bom, mas quem administrativamente ainda é o Bandeira de Melo até o dia 31 de dezembro. Mas acho que por isso também, né? E lembrando que o Flamengo chegou ali na Copa do Brasil, foi vice do Campeonato Brasileiro, tem um time, precisa de alguns reforços pontuais, mas antes mesmo do torcedor pedir um time, pedir reforços, eu me lembro que o torcedor pediu um técnico. E o mais importante chegou. Sim. Tem o Abelão. Então, calma, torcida do Flamengo, calma, respira um pouquinho. O torcida do Flamengo está preocupado que não está pintando reforços. Sabe o que está acontecendo lá em Minas Gerais, no Cruzeiro, mais conhecido como Cruzeiro Cabuloso? Nada até o momento. Vamos falar então do Cruzeiro, que ainda não apresentou nomes, não apresentou reforços para a temporada de 2019, Flávio Gomes. 2018, o Cruzeiro virou o ano apresentando Edilson, Egídio, Marcelo, Bruno Silva, Davi e o Fred. Em 2019, contratações, pinta uma grande interrogação. Voltam ao clube de empréstimos, o Fabrício Bruno estava na Chape, e tudo indica que o Digão sai do Fluminense, mais uma baixa no Fluminense, mais uma baixa. O Cruzeiro quer o Digão de volta. E aí, Flávio Gomes, o Cruzeiro precisa correr no mercado? Você acha que o fato dele manter a espinha, porque a gente não viu grandes saídas do Cruzeiro, né? O Sobis, que se despede, estava pintando uma negociação, ao meu ver, estranha entre Cruzeiro e Grêmio, pelo menos nomes, né? Olha, vem o Luan e a gente libera... Thiago Neves, o Murilo, Raniel. O Bruno Silva tá namorando o Fluminense aí. Pode ser que o Bruno Silva e o Ezequiel deixem a Raposa e surjam no Fluminense em 2019. O mais importante para o Cruzeiro é não perder ninguém, eu acho, nesse momento, né? E procurar não perder, inclusive, o Thiago Neves. Tentar entender o que está acontecendo, que ele está sendo colocado em tantas negociações, porque acho que foi um jogador tão importante. E o Cruzeiro precisa dele para o que vai disputar nesse ano. O Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil. Não perder ninguém já é alguma coisa. Outro que está nessa bica, sai, não sai, é o Sassá, que é um jogador que também está toda hora sendo colocado nas especulações como moeda de troca. Ok, não chegou ninguém em 2019, mas não saiu ninguém importante. O Mancoejo também pode sair, né? Mas por enquanto não saiu ninguém. O Sobis, que é um jogador importante, sim, mas que não foi titular ao longo de 2018, era um jogador que já estava meio insatisfeito ali, querendo sair. Então o Cruzeiro mantém a sua base, mantém o seu técnico. É preciso entender que o Cruzeiro tem um ano duro pela frente, um ano de muitas competições. O exemplo do Palmeiras foi dado nesse ano, fazer 2 times e andar bem nas 2 competições, né, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro claramente priorizou a Copa do Brasil e a Libertadores. Foi lá e buscou um título, ganhou um título. Mas o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro foi
né? Assim, abaixo. foram amistosos praticamente. A hora que percebeu que se distanciou da ponta e que tinha condições de ganhar um dos dois, a Libertadores e a Copa do Brasil, o Cruzeiro esqueceu o brasileiro. E isso é uma coisa que incomoda um pouco o torcedor. Vamos ver se o Cruzeiro consegue formar um elenco forte para lutar por todo.